Fala galera, tranquilaço, de boa. Olha eu aqui novamente, depois de algumas aulas gravadas sem a minha face, without my face, ok, on the screen, sem Ademir, zero Ademir, graças a Deus. Voltamos a aparecer um pouco para as aulas teóricas, que são com pouca resolução de exercício. Um assunto bastante facilzinho, bem gostoso, bem leve de ser feito. O assunto vai falar sobre indicadores. O próprio nome já diz o que significa, né? O que é um indicador? O indicador é uma substância que indica. Indica o quê? Indica se você está diante de uma solução ácida ou de uma solução básica. Tranquilo? Você tem água da piscina. Sabe que essa água da piscina está ácida ou está básica? Usa o indicador. Ele vai indicar de que maneira ele fala para você, ele diz, olha, ei, tá ácido. Não, ele vai indicar essa acidez ou basicidade. Aqui eu vou usar uma palavrinha que aparece muito em prova. Alcalinidade. Alcalinidade. Alcalino é sinônimo de básico, uma solução básica é uma solução alcalina. Então, você pega a água da piscina, pega uma amostra daquela água, uma alíquota daquela água, adiciona o indicador, que é uma solução, uma substância, e agita o tubinho de ensaio, ele vai ter uma cor. Essa cor você vai numa escala e vê em que faixa de pH você vai localizar aquela cor específica. pH é a abreviatura para potencial hidrogeniônico, ou seja, ele mede a concentração de H+ dentro da solução. E a gente sabe que H+ é o que uma substância ácida libera quando é colocado em água. Fechou? Então isso vai ser um indicador que a gente tem bastante contato e bastante familiaridade. E aqui eu tenho a escala de pH, né? A escala de pH, vocês vão aprender a calculá-la e a fazer cálculos com ela no segundo ano, tá? Porque, na verdade, a escala de pH, ela matematicamente equivale a menos o logaritmo da concentração de H+. Não é o nosso objetivo calcular o pH agora, mas esse será o objetivo no segundo ano, quando o assunto for equilíbrio químico. Mas é interessante vocês saberem já que a escala de pH é uma escala que vai de 0 até 14. E tendo, claro, que o ponto central dela sendo quanto? 7. Então, pH abaixo de 7, você está diante de soluções ácidas. pH acima de 7, você está diante de soluções básicas. Se o pH for exatamente igual a 7, a solução será neutra. Vocês vão ver depois que pH tem a ver com equilíbrio químico, e o equilíbrio pode ser alterado pela temperatura, então essa escala também depende da temperatura com a qual ela está sendo medida. Então eu tenho aqui, para a gente fazer um pouquinho de brincadeira aqui, pH 7 bem no meio da escala corresponde às soluções neutras. Acima de 7 eu estou diante das soluções básicas. Abaixo de 7 eu estou diante das soluções ácidas. Por exemplo, o sangue está aqui, o pH do sangue é 7,5, 7,4, 7,3, 7,6, ou seja, o sangue é uma solução ligeiramente básica. Geralmente, quando você entra em acidose metabólica, se o seu sangue começa a ficar muito rico em gás carbônico e começa a diminuir a saturação em oxigênio, ou seja, você está fazendo um balanço ao contrário, você está baixando a saturação em oxigênio e aumentando a saturação em gás carbônico, você vai acidificar o seu sangue. Ele vai ficar menos básico do que seria o recomendável. E aí todo o seu sistema de hormônios, de enzimas, de células começam a entrar em parafuso, começam a não funcionar. Olha a água do mar. A água do mar tem pH 8,6. Então, a água do mar também é uma solução básica. Os detergentes já são soluções bem mais básicas, tem pH 10,5 em média. A soda cáustica, cuidado, daqui, o pH dela é 13,5. Então, de uma solução. Lembrando que
A escala de pH não mede a força do ácido e a força da base. Ela mede a concentração desse ácido ou dessa base quando misturado com a água ou com outros solventes. A chuva, ela naturalmente já é ácida. Pelo mesmo mecanismo que eu falei que o gás carbônico em excesso no sangue acidifica o sangue. Lembra aqui, ó, vou fazer aqui, ó, esse aqui é o gás carbônico, CO2. Se ele diluir com a água, você junta os dois numa coisa só, eu tenho H2CO3, que é o ácido carbônico. Então, a chuva, ela naturalmente já é acidificada, porque eu tenho uma concentração de gás carbônico na atmosfera. A chuva ácida é quando eu tenho, então, além do CO2, eu tenho, por exemplo, o SO2, o SO3 e os NOx, os óxidos de nitrogênio. Esses tornam a chuva ainda mais ácida. O suco de laranja tem pH 3,5, bem ácido. O suco de limão tem pH 2,3, mais ácido ainda. E o suco gástrico tem pH 0,9. É uma solução extremamente ácida. Entenderam? pH 7 é neutro. Acima de 7 é básico. Quanto mais perto do 14, mais básica é a solução. Quanto mais perto do 0, mais ácida é a solução. Tranquilo? E aí eu tenho um monte de soluções de indicadores, tá vendo? Ó, eu tenho uma variedade gigantesca e todos têm nome estranho. Azul de timol, vermelho congo, alaranjado de metila, verde de bromocresol, vermelho de metila, fenoftaleína, amarelo de alzarina, azul de epsilon. São nomes estranhos. Esses nomes são das substâncias que vão mudar de cor quando entram em contato com soluções ácidas ou quando entram em contato com soluções básicas. E vocês percebem que eles vão ter aqui, ó, uma faixa de viragem. É uma faixa que está mudando de uma cor para outra. O resultado é indefinido. E eles vão ter uma cor abaixo dessa faixa de viragem e uma cor acima dessa faixa de viragem. Aí eu vou ter, então, a utilidade de cada indicador. Eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, verde de bromocresol. Aqui, ó. Só vocês verem aqui o negócio. Ó, verde de bromocresol. Me diz uma coisa aqui. Ó, eu vou pegar soluções aqui. pH igual a 1, pH igual a 2, pH igual a 3, pH igual a 5, pH igual a 7, pH igual a 10. Fechou? Classifiquem para mim essas soluções. Vamos lá. pH 1 é uma solução ácida. pH 2 é uma solução ácida. pH 3 é uma solução ácida. pH 5 é outra solução ácida. pH 7 é uma solução neutra. pH 10 é uma solução básica. Fechou? pH abaixo de 7, ácida. pH acima de 7, básica. pH no 7, na tampa, na cabeça, preciso, é neutra. Vocês vão me dizer agora, se eu pingar esse verde de bromocresol em cada uma dessas soluções, que coloração ele vai ter? Olha lá, abaixo de 3,8, ele é amarelo. Então, a primeira solução, eu vou escrever com a cor que é, tá? Ó, pegou aqui, ó, abaixo de 3,8, ele é amarelo. Então, 1, amarelo. 2, amarelo. 3, amarelo. 5, ó, 5, entre 3,8 e 5,4, ele está, então, no ponto de viragem. Acima de 5,4, ele é azul. Então, no 7 seria azul. E no 10 ele também seria azul. Pergunto para vocês, o indicador é um método preciso ou é um método não tão preciso para indicar se a solução é ácida, básica ou neutra? Percebe que ele não é um método 100% preciso. Tá vendo? Ó, para esse meu indicador,
Se der a cor azul, você pode estar diante, por exemplo, se o pH for 6, vai dar azul também. Então, o azul pode dar quando a solução ela é levemente ácida, neutra ou básica. Então, para soluções básicas, esse indicador não serve. Agora, se ele der amarelo, ali, ó, tá vendo ali? Ó, se ele der amarelo na coloração, tá aqui, ó, eu tenho certeza que o pH está abaixo de 3,8. Então, essa solução obrigatoriamente será ácida. Então, eu faço alguma coisa na indústria, eu tenho um processo industrial. E determinado produto que eu estou produzindo, ele deve sair de um determinado reator com pH abaixo de 4. Acima de 4 eu não quero, eu quero uma solução ácida com pH abaixo de 4. Esse indicador seria interessante de usar, entendeu? Por quê? 3,8, vamos dizer 3,5, por exemplo, que 4 eu vou ficar no ponto de viragem. Eu quero um indicador que dê abaixo de 3,5. Então, se for 1, se for 2, se for 3, se for 3,5, vai ser amarelo. Se for 5,8, já vai passando para o azul. Então, 5,8 já é ácido, mas ainda deu azul. Se der 7, também é azul. Se der 12, também é azul. Ou seja, ele é um indicador muito bom para aquelas soluções notadamente ácidas. O que a gente usa muito em prova é a fenolftaleína. Está aqui embaixo, ó. Ó, percebe que tu não vais ter erro com a fenolftaleína para indicar que tipo de solução, ácida ou básica. Olha o ponto de viragem dela. O ponto de viragem dela é de 8,2 a 9,8. Fechou? Acima de 9,8 vai dar vermelho violáceo. Abaixo de 8,2 vai ficar incolor. Ou seja, pessoal, abaixo de 8,2 eu tenho soluções ácidas, neutras, eu tenho soluções abaixo de 8,2 básicas, neutras e ácidas. Então, gera dúvida. Acima de 9,8 eu só tenho soluções básicas. Então, a fenolftaleína é um ótimo indicador para tu estares, se ele der vermelho, violáceo, tu tens certeza que tu estás diante de uma solução básica, entendeu? Porque acima do ponto de viragem, que é 9,8, eu só tenho soluções básicas. Então, eu vou escolher o indicador conforme o processo industrial ou processo laboratorial que eu tenho, pela faixa de pH que eu quero indicar. Tranquilaço? Olha lá o último lá, o azul de Epsilon. Tá vendo? Ele só fica violeta acima de 13, ou seja, ele vai indicar precisamente soluções extremamente básicas. Se esse é o meu objetivo, eu vou usar o azul de Epsilon. E se a gente tivesse em sala de aula, a gente teria feito o indicador que é com repolho roxo. Olha que legal. Tu pega o repolho roxo e faz uma solução com ele. Tá? Olha só, o repolho roxo, ele fica roxo com um pH muito próximo do neutro, tá vendo? E ele vai ficando, quanto mais ácido, ele vai ficando mais vermelho, e quanto mais alcalino ou básico, mais amarelo. Ou seja, o repolho roxo, dentro dele tem uma substância que é um indicador natural. Ele muda de cor conforme a acidez da solução. E eu tenho também indicadores naturais, como por exemplo as hortênsias, tá vendo? Eu tenho uma hortênsia que deu rosa à minha esquerda e uma hortênsia que deu azul à minha direita. Ela fica azul, tá aqui, ó. A hortênsia fica azul se o solo em que ela foi plantado, ele é o quê? Ácido. E ela vai ficar rosa se o solo em que ela for plantada seja básico, entendeu? Então eu tenho dentro da composição das pétalas dela uma substância que é sensível a alterações no pH, indicando isso através da mudança de cor. Substâncias que mudam de cor e indicam se a solução é ácida ou básica são chamadas de indicadores. E existem indicadores laboratoriais e existem indicadores naturais. Olha rapidinho. O azul de Timol é um indicador ácido-base comum em laboratório de química, apresentando a variação de cor. Eu vou fazer aqui, ó, vermelho, vou pintar um negocinho vermelho, tá?
em solução ácida, ele vai ser vermelhinho em solução ácida, vermelho alaranjado em solução ácida, a azul em solução alcalina. Então, eu vou pegar aqui, ó, ele vai ser azulzinho em solução alcalina, e eu falei que solução alcalina é a mesma coisa que solução básica. Então, vermelho se for ácido, azul se for básica. Tá ali, ó. O azul de timol é um indicador ácido básico comum no laboratório de química e apresenta a variação de cor vermelho alaranjado em solução ácida, a azul em solução alcalina. Ou seja, você não precisa decorar o indicador. Geralmente, os vestibulares, as provas já trazem para você o indicador dando a cor que ele vai ter. O único que eles costumam não informar é a fenolftaleína, que é incolor em soluções ácidas e vermelho rosáceo, tá? Em soluções básicas. Cerveja, galera, olha só a cerveja ali, ó. A cerveja é ácida ou é básica? pH de 4,1 a 5. A cerveja, ela é ácida, então vai ser vermelho alaranjado. O refrigerante pH 1,8 a 3, muito ácido. O suco de limão de 2,1 a 2,4 é uma bebida bastante ácida. O vinagre, todo mundo tem ácido acético, pH 2,5 a 3,5, também é uma solução ácida. O amoníaco doméstico, produto de limpeza, pH de 11,8 a 12, é uma solução o quê? Básica, azul com indicador azul de timol. O leite de magnésia, que é o hidróxido de magnésio em solução, pH de 8 a 10. pH de 8 a 10 também é uma solução o quê? Básica. Então, deve ocorrer que sequência de cores? Vermelho, 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 azul, azul. Que alternativa é ali, galera? Deixa eu ver aqui. Vermelho, 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 azul, azul. Cerveja é ácida, refrigerante é ácido, suco de limão é ácido, vinagre é ácido, amoníaco é básico e leite de magnésia também é básico. Fechou? Vamos encerrar. No anterior não tinha página. Vocês voltam para a apostila e pegam uma página que saiu uma função de vocês. Vocês são craques, são feras, são descolados, são ágeis, são tudo de bom. O suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como indicador de caráter ácido, pH entre 0 a 7, ou básico, pH entre 7 a 14. Exercício do Enem. Mamãozinho com açúcar, ele além de dizer para vocês, ele lembrou, pessoal, não vai esquecer que de 0 a 7 é ácido e de 7 a 14 é básico, e que o 7 é o neutro. Tá? Misturando-se um pouco de suco de repolho roxo, a mistura passa a apresentar as seguintes cores. Vamos lá, amoníaco é verde. Deixa eu pegar aqui, ó. Amoníaco ele é verde. Verde é o pH em torno de 12, então é uma solução o quê? Básica. O leite de magnésia deu azul. O azul é em torno de 10 o pH. Então também é uma solução básica. O vinagre é vermelho. O vermelho está aqui, 1, 2 ou 3. É uma solução bastante o quê? Ácida. E finalmente o leite da vaquinha é rosinha. O leite tem ácido lático, o ácido no leite, então ele é azedinho. Se ficar muito azedo, ele vai dar para valer. Então o leite é rosa. Rosa é pH 3. 5, 4, 5 ou 6, desculpa, pH abaixo de 7 é o quê? É uma solução ácida. De acordo com os resultados das soluções 1, 2, 3 e 4, tem-se respectivamente básico, básico, ácido, ácido. Básico, básico, onde é que está aqui? Básico, básico, básicozinho, básicozinho, ácidozinho, ácidozinho. Letra E. E para a gente encerrar, utilizando os indicadores com o suco de abacaxi e de limão, esses são sucos cítricos. Um suco é cítrico quando ele tem na sua constituição o ácido cítrico. Então, são bebidas ácidas, o suco de abacaxi e o suco de limão. Se for ácido, vamos lá, o suco de repolho roxo, ele é roxo no neutro. No ácido, ele vai ser ou vermelho, quanto mais ácido for, ou rosinha, quanto menos ácido for. Então, um suco de abacaxi ou de limão, dependendo da sua acidez, ele será ou vermelho ou
rosa, vermelho ou rosa. Letra D, rosa e vermelho. Fechou, galera? Básico, bem fácil, indicadores, cai bastante em prova, é uma maneira bastante prática, bastante laboratorial de fazer um teste rápido para dar um indicativo de se estamos diante de soluções ácidas ou se estamos diante de soluções básicas. Lembrando que não é tão preciso quanto deveria ser, tem o ponto de viragem que vai mudando a cor de uma cor para outra. Tem, então, cada indicador, que são aqueles nomes estranhos, tá? Fenolftaleína, azul de timol, azul de bromotimol, tá? Então, esses nomes estranhos é que são referentes à substância com o qual é feito o indicador. E cada um tem uma aplicação mais específica, dependendo do processo no qual você quer regular a medição do pH. Fechou? Fica agora aqui em cima o link para o conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Até a nossa próxima videoaula no canal Ademir 1976. Beijo!